Na casa de uma das famílias mais ricas da cidade, o ambiente é imponente, mas frio. Mariana, a protagonista e empregada da mansão, conhece cada detalhe daquele lugar, mas sempre se sente como uma intrusa. Ela é uma mulher discreta e observadora, trabalhando há anos sob as ordens da esposa do milionário, Sra. Elizabeth, uma mulher notoriamente difícil e perfeccionista, conhecida por seu comportamento altivo e humilhante com os funcionários. A rotina de Mariana é regida pelas exigências da patroa, e cada dia parece uma nova batalha para manter sua dignidade. Elizabeth é uma mulher que se orgulha de seu status e de sua aparência impecável. Ela observa Mariana com frieza, muitas vezes alfinetando-a com comentários maldosos sobre sua simplicidade. Uma tarde, ao encontrar um pequeno erro no arranjo das flores da sala, Elizabeth explode, humilhando Mariana diante de outros empregados e convidados. A vergonha de Mariana é palpável, mas ela mantém a compostura, engolindo as palavras e segurando as lágrimas. No entanto, por trás dos olhos controlados de Mariana, esconde-se uma determinação silenciosa. Ela carrega um segredo que pode mudar o rumo de sua vida e do equilíbrio de poder naquela casa. Elizabeth, imersa em sua própria arrogância, está alheia a isso, e o contraste entre as duas personagens começa a traçar as linhas do conflito principal. Para criar suspense, a história sugere que Mariana já viveu algo semelhante antes, e talvez esteja apenas esperando o momento certo para reagir. O leitor é levado a se perguntar: o que Mariana guarda em segredo? E o que aconteceria se um evento inesperado a forçasse a expor tudo? O ambiente luxuoso da mansão é uma verdadeira fortaleza de riquezas. Lustres de cristal pendem do teto, mármore reluz nas escadas, e cada canto parece uma exposição de riqueza e poder. Mariana, ao caminhar silenciosa pelos corredores, sente o peso da grandiosidade ao seu redor. Ela observa os convidados que frequentam a casa, executivos, políticos e socialites, e se impressiona com a facilidade com que eles transitam entre as salas com um ar de superioridade. Esse contraste entre a opulência do cenário e sua própria realidade acentua ainda mais seu senso de deslocamento. Mariana mantém a cabeça baixa, mas sempre está atenta. Ela tem uma habilidade inata de ler as pessoas apenas pelo tom de voz e pelos gestos, um talento que aprendeu nas circunstâncias difíceis de sua vida. Sua história é marcada por lutas e sacrifícios, e aos poucos, o leitor descobre pequenos fragmentos de seu passado, uma família humilde, um emprego perdido, um marido ausente e a necessidade de sobreviver por conta própria. Essas experiências a tornaram resiliente e paciente, qualidades que Elizabeth, sua patroa, subestima profundamente. Elizabeth, por sua vez, representa o lado oposto da moeda. Nascida em uma família abastada e casada com um milionário, ela nunca precisou lutar por nada. Sua personalidade é moldada pelo privilégio e pelo poder. Seu comportamento com Mariana e os outros empregados revela sua falta de empatia e compreensão das dificuldades alheias. Contudo, por trás de sua altivez, Elizabeth esconde inseguranças. Há rumores entre os empregados de que seu casamento está longe de ser perfeito e que seu marido está frequentemente ausente, o que ela compensa mantendo o controle absoluto sobre a casa e quem trabalha nela. Alguns personagens secundários começam a emergir. Clara, uma jovem empregada que é amiga de Mariana, sempre tenta animá-la com um sorriso. E Thomas, o motorista da casa, que, ao contrário dos outros, tem coragem de falar o que pensa e desafia a arrogância de Elizabeth. Essas pequenas interações, apesar de não serem o foco, revelam a humanidade de Mariana e a cumplicidade silenciosa entre aqueles que compartilham o mesmo fardo. Conforme a história avança, o leitor começa a perceber que Mariana e Elizabeth são mais complexas do que aparentam. Mariana carrega uma resiliência quase sobrenatural, enquanto Elizabeth esconde vulnerabilidades que raramente deixa transparecer. Essa dualidade entre as duas personagens cria uma tensão crescente, dando ao leitor uma visão profunda dos mundos interiores que ambos mantêm ocultos. À medida que os dias passam, Mariana enfrenta uma série de humilhações orquestradas por Elizabeth. A cada erro minúsculo, cada detalhe que foge ao padrão de perfeição da patroa, Mariana se vê confrontada por olhares e palavras cortantes.
Em uma manhã particularmente difícil, enquanto polia os móveis da sala, Elizabeth a chama de maneira ríspida, reprovando o brilho insuficiente do mármore. Os comentários são carregados de desprezo, e Elizabeth parece se deliciar com a submissão e a postura silenciosa de Mariana, acreditando que essa é a forma adequada de mostrar sua autoridade. Durante um jantar com convidados de alto perfil, Mariana é instruída a servir a mesa. Enquanto caminha entre os convidados, com um prato em mãos, ouve os risos abafados e os olhares condescendentes. Elizabeth aproveita a oportunidade para fazer uma observação degradante sobre o vestido simples que Mariana usa, sugerindo em tom de brincadeira que poderia doá-lo para a caridade quando decidisse se livrar dele. Os convidados riem, mas Mariana mantém a expressão controlada, como aprendeu a fazer ao longo da vida, absorvendo a dor sem reagir. Mas por dentro, a humilhação cresce como uma chama, alimentada pelo orgulho ferido. Ao mesmo tempo, Mariana começa a perceber sinais de que nem tudo é tão perfeito na vida de Elizabeth. Ela vê o marido de Elizabeth, James, em discussões discretas com a esposa nos corredores. A tensão entre eles é visível, e Mariana começa a entender que Elizabeth usa seu poder sobre os empregados como uma válvula de escape para suas próprias frustrações. Em uma tarde, enquanto organizava alguns documentos no escritório, ela ouve sussurros entre Elizabeth e James sobre uma possível crise financeira. Algo está errado com os negócios da família, e Mariana intui que Elizabeth está com medo, embora nunca demonstre isso abertamente. A chegada de um novo empregado, David, um jovem com um ar misterioso e reservado, adiciona mais complexidade ao ambiente já tenso. David é educado com Mariana e compartilha histórias sobre outras famílias ricas onde trabalhou, alertando-a sobre como esse tipo de comportamento autoritário é comum entre pessoas que se sentem ameaçadas. Ele a encoraja a se proteger e a evitar Elizabeth o máximo possível. Mas Mariana sente que algo nela está prestes a transbordar. Uma vontade crescente de confrontar a patroa, algo que jamais ousou fazer antes. Esse ambiente carregado de humilhação e repressão começa a mudar Mariana, acendendo uma determinação que ela mesma desconhecia. A cada insulto de Elizabeth, Mariana se vê mais convencida de que precisa tomar uma atitude. A pressão aumenta, e ela sente que a vida inteira de submissão e sacrifícios a preparou para um momento como esse. Uma oportunidade inesperada de redenção e justiça pode estar se aproximando, e Mariana está disposta a aproveitá-la. Enquanto os conflitos diretos entre Elizabeth e Mariana continuam a crescer, começam a surgir subtramas que entrelaçam as vidas de outros personagens da mansão. Essas histórias paralelas trazem complexidade e revelam aspectos ocultos dos personagens, fazendo com que Mariana perceba que nem todos ao seu redor são o que parecem. David, o novo empregado, torna-se um apoio inesperado para Mariana, oferecendo-lhe conselhos discretos e um ouvido atento. Aos poucos, ele compartilha mais sobre seu passado e suas experiências em outras famílias da alta sociedade. Através dele, Mariana descobre que Elizabeth já foi uma pessoa bem diferente no passado, uma jovem humilde que conquistou sua posição ao se casar com James, que já vinha de uma família rica. Esse detalhe faz Mariana começar a ver Elizabeth sob uma nova perspectiva, entendendo que a atual arrogância e necessidade de controle da patroa podem ter raízes em inseguranças profundas e medos de perder o status que tanto lutou para alcançar. David revela que já testemunhou esse tipo de comportamento em outros lugares, alertando Mariana sobre a tendência de pessoas como Elizabeth de agir de forma ainda mais cruel quando sentem que estão em uma posição instável. Paralelamente, James, o marido de Elizabeth, começa a se mostrar cada vez mais perturbado com a forma como Elizabeth trata os empregados, especialmente Mariana. Em uma conversa casual com Mariana na biblioteca, ele lhe pede desculpas pelas atitudes da esposa, justificando que ela está passando por um momento difícil. Mariana percebe a tristeza nos olhos de James e intui que, por trás da fachada de sucesso, existe um homem preso em um casamento turbulento e dominado por uma esposa cada vez mais autoritária. James admite indiretamente que sente uma pressão imensa para manter as aparências, apesar das dificuldades financeiras que ameaçam a estabilidade da família. Enquanto isso, Elizabeth continua a intensificar as humilhações,
testando a paciência e a dignidade de Mariana de maneira cada vez mais cruel. Durante uma recepção, Elizabeth exige que Mariana vista um uniforme antigo e já desgastado, um claro ato de desprezo que contrasta com a decoração luxuosa da casa e o traje dos convidados. Mariana percebe o olhar crítico dos presentes e o sorriso frio de Elizabeth, mas desta vez sente uma força interior que a impede de ceder à vergonha. Ela decide que não vai mais permitir que Elizabeth a rebaixe sem consequências. Nesse contexto, David, que observa os abusos silenciosamente, começa a dar sinais de que está envolvido em algo mais do que apenas o trabalho na mansão. Em uma conversa confidencial, ele revela a Mariana que ouviu rumores sobre um esquema de fraude envolvendo o patrimônio da família e que Elizabeth pode estar envolvida em negócios obscuros para manter seu estilo de vida. Mariana fica chocada com a informação, mas sente que, de alguma forma, tudo isso será útil para ela no futuro. Essas subtramas criam uma teia de complexidade emocional e trazem novas camadas à história, preparando o terreno para que Mariana ganhe mais força e esteja pronta para enfrentar a patroa. Ela começa a perceber que, apesar de sua posição aparentemente frágil, possui algo que Elizabeth perdeu há muito tempo: dignidade e uma vontade de lutar pelo que acredita ser justo. O ambiente na mansão continua carregado de tensões e hostilidades, até que um evento inesperado quebra completamente a dinâmica estabelecida. Durante uma noite de gala organizada por Elizabeth, com a presença de amigos influentes e importantes figuras do meio empresarial, ela faz questão de humilhar Mariana publicamente. Em um momento de descuido, Elizabeth derrama propositalmente uma taça de vinho em Mariana, manchando seu uniforme e criando uma cena embaraçosa diante de todos. O silêncio desconfortável que se instala é rapidamente substituído pelo riso de Elizabeth, que faz um comentário irônico sobre a incompetência dos empregados. O rosto de Mariana queima de vergonha e raiva, mas ela se mantém firme, sem reagir impulsivamente. Contudo, essa humilhação é o ponto final para ela, que decide naquele momento que não permitirá que Elizabeth saia impune dessa situação. Ela percebe que tem uma oportunidade de virar o jogo a seu favor e coloca em prática um plano silencioso e cuidadoso. Mariana começa a observar atentamente os movimentos de Elizabeth, passando a investigar, com a ajuda de David, as informações sobre as possíveis fraudes e os negócios suspeitos da patroa. David, que até então tinha suas próprias razões para permanecer em silêncio, se une a Mariana, formando uma aliança secreta. Ele compartilha detalhes sobre documentos que encontrou enquanto limpava o escritório de James. Informações sobre investimentos arriscados e dívidas ocultas que Elizabeth vinha mantendo longe dos olhos de todos. Mariana percebe que, por trás do verniz de luxo e sucesso, a família enfrenta dificuldades financeiras graves, e Elizabeth está desesperada para manter as aparências a qualquer custo. Nesse período, James, cada vez mais desiludido com o comportamento de Elizabeth, começa a mostrar maior interesse por Mariana, elogiando sua resiliência e deixando escapar pequenos gestos de simpatia. Embora Mariana mantenha sua postura profissional, ela sente que James enxerga nela algo que perdeu em seu casamento: compaixão e sinceridade. Esse vínculo crescente com James fortalece ainda mais a determinação de Mariana em expor a verdade e fazer justiça, especialmente por tudo o que Elizabeth tem feito para manter sua posição através de mentiras e manipulações. O ponto de virada é estabelecido quando Mariana e David conseguem provas concretas da fraude de Elizabeth. Ela, que tanto se preocupava com sua imagem, agora corre o risco de perder tudo o que possui. Com o auxílio de David e uma conexão discreta com um advogado, Mariana começa a traçar os passos para denunciar Elizabeth e revelar suas fraudes ao público, de modo que ela seja responsabilizada e finalmente enfrente as consequências de suas ações. Este evento muda o curso da história drasticamente, estabelecendo Mariana como uma ameaça real para Elizabeth. Agora, a patroa começa a perceber que subestimou a jovem empregada e sente pela primeira vez um medo genuíno de perder seu status e controle. Após o ponto de virada, a tensão entre Mariana e Elizabeth cresce de forma palpável. Elizabeth, que antes se sentia intocável,
começa a notar mudanças sutis em sua rotina e no comportamento de James, o que a deixa inquieta e paranoica. Mariana, ao contrário, age com cautela, mantendo sua compostura enquanto conduz o plano para expor as fraudes da patroa. Elizabeth tenta descobrir o que está acontecendo. Ela passa a investigar Mariana, desconfiada de que algo mais está por trás da calma da empregada, e percebe as frequentes interações entre Mariana e Davi, o que aumenta sua paranoia. Desesperada para preservar sua reputação, Elizabeth se aproxima de alguns dos convidados influentes da gala, pedindo-lhes apoio caso alguma falsa acusação surja sobre ela. Sua atitude cada vez mais errática e manipuladora começa a chamar atenção e levantar suspeitas. James, observando a forma como Elizabeth tem tratado os funcionários, principalmente Mariana, sente-se dividido entre o dever de proteger a esposa e sua repulsa por suas atitudes. Ele, que sempre tentou manter-se distante do comportamento de Elizabeth, agora passa a questionar o futuro de seu casamento. Em uma conversa franca com Mariana, ele expressa seu cansaço e tristeza com a situação, revelando seu desejo de encontrar paz, algo que ele começa a perceber estar mais próximo de Mariana do que de sua própria esposa. Mariana, por sua vez, entende o sofrimento de James, mas permanece focada em sua missão de justiça. Enquanto isso, Elizabeth, em uma tentativa de se reafirmar, começa a tomar decisões impulsivas em seus negócios, o que agrava ainda mais a situação financeira da família. Ela contrata um investigador particular para acompanhar Mariana e David, em busca de qualquer evidência que possa incriminá-los ou expor suas fraquezas. No entanto, essa manobra faz com que alguns aliados próximos comecem a desconfiar dela e a questionar sua estabilidade emocional e profissional. Conforme o plano de Mariana avança, a pressão sobre Elizabeth aumenta. A cada movimento, Elizabeth percebe que está perdendo o controle sobre a situação, o que a leva a confrontar Mariana em um momento de raiva. Durante uma conversa tensa e privada, Elizabeth ameaça Mariana, deixando claro que fará de tudo para manter seu status e sua posição, e que Mariana jamais será capaz de abalar sua vida. No entanto, Mariana responde com calma, revelando indiretamente que sabe muito mais do que Elizabeth imagina, o que deixa a patroa abalada e sem reação. O confronto entre Elizabeth e Mariana marca um ponto crítico no desenvolvimento de ambas as personagens. Elizabeth, acostumada a controlar todos ao seu redor, se vê agora em uma posição vulnerável. A ameaça que Mariana representa não é apenas um desafio profissional, mas algo muito mais profundo que atinge seu ego e sua estabilidade emocional. Com cada ação de Mariana, Elizabeth perde mais da sua confiança e controle, e começa a ver sua vida desmoronar de formas que ela nunca imaginou. Elizabeth tenta recuar, inicialmente fazendo mais tentativas de manipulação, tentando seduzir ou intimidar outros membros da casa para ficarem do seu lado. Ela tenta fazer alianças com figuras do passado, pessoas que ela costumava controlar com seu charme e riqueza. No entanto, esses esforços falham. Ela começa a perceber que os tempos mudaram e que sua capacidade de manipular não é mais tão eficaz quanto antes. As pessoas começam a questioná-la publicamente, e sua antiga rede de influências começa a se desfazer. Por outro lado, Mariana, que antes se sentia subjugada, começa a ganhar confiança. Ela se dedica mais a entender as fraquezas de Elizabeth e a fortalecer seu próprio plano. Ela encontra aliados inesperados entre os funcionários da casa que a apoiam sem que Elizabeth perceba. Mariana também começa a explorar os segredos mais sombrios de Elizabeth, descobrindo novas falhas no passado da patroa que ela pode usar a seu favor. Enquanto isso, ela fortalece sua relação com James, mostrando-lhe sua coragem e integridade, o que faz com que ele tenha mais admiração por ela. Porém, ao contrário de Elizabeth, Mariana não se permite se perder em sentimentos ou em esperanças românticas, pois seu objetivo final é outro. Com o crescimento de Mariana, ela começa a perceber que o caminho para a verdade é muito mais complexo do que ela imaginava. Ela encontra, através de investigações mais profundas, que Elizabeth não está apenas manipulando as pessoas ao seu redor, mas também estava envolvida em atividades ilegais com algumas das maiores figuras da sociedade, o que poderia colocar todos em risco. E isso exige que Mariana tome decisões difíceis. Ela precisa colocar as pessoas de quem ela gosta e se importa em risco para expor Elizabeth de forma eficaz. Ela se vê diante de um dilema.
Se expuser Elizabeth, poderá perder tudo o que construiu ao longo da sua vida, inclusive a confiança de James. No entanto, ela entende que, para restaurar a justiça e a paz, não pode mais hesitar. Elizabeth, por outro lado, começa a reagir de maneira ainda mais agressiva. Ela, incapaz de lidar com a perda de poder e controle, se envolve em um comportamento cada vez mais errático. Ela começa a fazer escolhas impensadas, como se fosse desesperada por reafirmação. Esse comportamento, combinado com a pressão crescente sobre ela, faz com que ela comece a perder aliados e, ao mesmo tempo, afaste as poucas pessoas que ainda estavam dispostas a ajudá-la. A partir daí, Elizabeth se isola ainda mais, perdendo qualquer influência que tinha anteriormente, e mergulha em um ciclo de autodestruição emocional. Mariana, apesar das dificuldades, se fortalece com cada passo que dá em direção à justiça e à vingança que ela busca. Ela sente uma sensação de crescimento interno, percebendo que está se tornando a pessoa que ela sempre quis ser. Uma mulher que não tem medo de lutar pelo que é certo, mesmo que o custo seja alto. Este processo de superação para ambas as personagens torna a tensão ainda maior, com Elizabeth se afundando cada vez mais em suas falhas, e Mariana se tornando uma mulher mais poderosa, decidida a reverter o ciclo de abuso e manipulação. O jogo de poder entre Elizabeth e Mariana atinge um ponto de tensão máxima. Mariana, agora ciente de todos os segredos sujos de Elizabeth, se prepara para uma exposição pública. Ela planeja usar as provas que coletou sobre as atividades ilegais de Elizabeth, as manipulações psicológicas e as traições que ocorreram ao longo dos anos. No entanto, o medo de Elizabeth e a sua desesperada tentativa de manter o controle sobre a situação a levam a tomar ações drásticas. Elizabeth, sentindo que seu mundo está desmoronando, resolve atacar de forma inesperada. Ela tenta manipular James, tentando usar sua fraqueza emocional a seu favor. Sabendo que ele tem uma ligação profunda com Mariana, Elizabeth tenta criar um cenário onde ele duvide da lealdade dela. Com palavras sutis e manipulativas, ela semeia dúvidas sobre as intenções de Mariana, tentando criar uma rixa entre eles. James começa a se ver dividido entre o que a mulher dele, Elizabeth, diz e o que Mariana tem feito para ajudá-lo e a todos ao redor. Ele começa a questionar as verdadeiras motivações de Mariana, criando uma tensão extra no cenário que já está carregado de inseguranças. Essa dúvida em James é um último esforço desesperado de Elizabeth para manter o controle e a ilusão de seu poder. Enquanto isso, Mariana continua sua preparação. Ela começa a reunir aliados e preparar os documentos que irão desmascarar Elizabeth. Ela sabe que precisa ser rápida, porque Elizabeth já está começando a se mostrar cada vez mais irracional. Mariana percebe que não pode mais esperar. Ela deve agir antes que Elizabeth consiga agir mais uma vez para reverter a situação. Elizabeth, por sua vez, começa a arquitetar um golpe final. Ela usa sua rede de contatos para tentar colocar Mariana em uma posição onde suas provas não possam ser usadas. Ela prepara uma última cartada, uma situação onde todos os olhares estarão voltados para Mariana, a colocando em risco de ser desacreditada e destruída por aqueles que antes eram seus aliados. O clima de paranoia e desconfiança cresce, fazendo com que todos no círculo social de Elizabeth se sintam ameaçados, e as alianças que antes eram claras começam a desmoronar. Mariana, embora ciente de que Elizabeth pode ter um último truque, não hesita. Ela sente que é o momento de agir. A tensão entre as duas mulheres nunca foi tão grande. Ambas estão se preparando para uma batalha final que vai decidir o futuro delas e das pessoas ao redor. Uma vez que as peças estão no lugar, uma revelação devastadora sobre Elizabeth é iminente, mas o medo e as dúvidas ainda pairam no ar. Todos os caminhos se dirigem para um único evento, o momento em que Mariana fará sua jogada decisiva. As horas que antecedem esse confronto final estão carregadas de tensão. Mariana reflete sobre tudo o que passou, seus medos e sua luta por justiça. Ela sabe que a próxima ação será a mais importante da sua vida. Ela está prestes a colocar tudo em risco. Sua amizade com James, sua carreira e até mesmo sua própria segurança. Mas ao mesmo tempo, ela sente que não pode mais viver com a sombra de Elizabeth pairando sobre todos. O clima é eletricamente tenso.
e o público já sente que a grande revelação está por vir. As cartas estão na mesa, e no fundo, as duas personagens sabem que a situação pode se virar contra qualquer uma delas a qualquer momento. O grande confronto finalmente chega. Mariana, com as provas em mãos, organiza um evento social de alto nível, uma reunião estratégica com os principais aliados de Elizabeth. A noite está repleta de empresários, políticos e figuras influentes, todos ansiosos por novidades sobre os projetos liderados por Elizabeth. Mariana sabe que, ao expor as verdades, ela enfrentará as consequências de sua decisão, mas não pode mais recuar. Enquanto os convidados se acomodam e as conversas começam, Mariana observa discretamente a movimentação de Elizabeth. Ela está visivelmente nervosa, mas tenta esconder com sua postura impecável e sorriso confiante. A tensão entre as duas mulheres é palpável. Elizabeth percebe que algo está acontecendo, algo que pode mudar tudo. Ela tenta manter a compostura, mas seus olhos começam a traçar os movimentos de Mariana. Quando a noite avança, Mariana pede a palavra, solicitando que todos se calem. Sua voz calma, mas carregada de uma firmeza incomum, chama a atenção de todos. Ela começa a expor de forma meticulosa e calculada as falcatruas de Elizabeth, desde as manipulações financeiras até as traições emocionais que ela havia orquestrado. Mariana descreve como Elizabeth usou seu poder para destruir vidas, destroçar reputações e manipular os que estavam ao seu redor para seu próprio benefício. As provas são apresentadas uma a uma, e os rostos dos convidados começam a mudar de incredulidade para choque. Elizabeth tenta interromper, mas Mariana é implacável. Ela continua a desfazer a teia de mentiras que Elizabeth construiu ao longo dos anos, expondo-a para todos os presentes. O silêncio no ambiente se torna ensurdecedor, e a própria Elizabeth sente sua confiança vacilar. O poder que ela exercia sobre todos começa a ruir, e o impacto das palavras de Mariana reverbera por toda a sala. De repente, Elizabeth, tomada pela raiva, tenta uma última cartada. Ela tenta manipular a situação, acusando Mariana de ser a verdadeira culpada por tudo, tentando virar o jogo contra ela. Mas suas palavras são fracas, desorganizadas, e sua tentativa de jogar a culpa para Mariana só a enfraquece ainda mais. Os aliados de Elizabeth começam a se afastar, e a revelação da verdadeira natureza dela começa a tomar forma na mente de todos. James, que até aquele momento estava em dúvida sobre quem acreditar, agora vê claramente a verdade. Ele olha para Elizabeth, a mulher com quem compartilhou sua vida, e vê a manipulação e a mentira estampadas em seu rosto. O choque é imenso, mas sua lealdade a Mariana se fortalece, e ele se levanta de forma firme, apoiando a decisão de Mariana. A sala se torna um palco de revelações, e o que parecia ser um simples evento social se transforma em uma noite histórica. Os convidados começam a discutir em voz baixa, muitos deles agora conscientes de que Elizabeth é a verdadeira vilã. Não só suas falcatruas, mas seu domínio cruel sobre aqueles que estavam em sua órbita, finalmente foi exposto. No entanto, a verdadeira reviravolta ocorre quando, no auge do confronto, Elizabeth, em um acesso de fúria, faz algo inesperado. Ela tenta destruir todas as provas que Mariana havia reunido, pegando um conjunto de documentos e jogando-os em uma chama, tentando apagar a evidência de seu crime. Mas ela falha. Em um momento de desespero, as provas que ela tentou destruir são resgatadas e mostradas publicamente, incluindo gravações e documentos que confirmam não só os crimes financeiros, mas também uma série de ameaças veladas a quem se atrevesse a cruzar seu caminho. Com a última carta virada, a sala é tomada por um silêncio total. Elizabeth está derrotada. Sua posição de poder se desfez completamente, e todos ao seu redor começam a perceber a magnitude de sua queda. Mariana, de pé, sem hesitar, observa o desmoronamento de Elizabeth. Não há mais palavras a serem ditas, apenas a verdade exposta em toda sua crueza. O choque é irreversível, e a reviravolta que todos aguardavam acontece. Elizabeth, a mulher que controlava tudo, agora está à mercê das consequências de seus próprios atos. Seu mundo desaba, e ela vê todos os seus aliados se afastando, seu império desmoronando diante de seus olhos. A realidade de sua derrota é agora inquestionável. Este é o ponto culminante da história,
onde as tensões acumuladas finalmente se resolvem e os destinos dos personagens principais são decididos. O impacto emocional da derrota de Elizabeth é profundo, e a vitória de Mariana é sentida como uma justa reviravolta, não apenas para ela, mas para todos que sofreram sob a manipulação de Elizabeth. Com Elizabeth finalmente exposta e despojada de seu poder, o que antes parecia um império imbatível se desintegra rapidamente. Na manhã seguinte ao evento, o escândalo está em todos os noticiários, e os jornais não param de especular sobre o impacto da queda de Elizabeth. Sua reputação está irremediavelmente destruída, e sua carreira, antes promissora, é agora um lembrete amargo do que acontece quando o ego e a ambição ultrapassam os limites da ética e da moralidade. Mariana, por sua vez, sente um misto de alívio e tristeza. Ela sabia que expor a verdade seria um sacrifício, mas a vitória tem um gosto amargo, pois o caminho até aqui foi repleto de traumas e sacrifícios. Ela não consegue esquecer o sofrimento das vítimas de Elizabeth, muitas das quais ainda precisam reconstruir suas vidas. A reviravolta em sua vida foi necessária, mas o preço que pagou por ela foi alto. James, que a princípio estava em dúvida, agora a olha com um novo respeito. Ele percebe a força e a coragem de Mariana, e como ela foi capaz de enfrentar uma mulher tão poderosa sem ceder à tentação de se vingar. Ele está ao seu lado, não por obrigação, mas por amor e admiração. Eles, que estavam em um impasse, agora se encontram mais unidos do que nunca. Mas o que mais os une, além de seu amor, é a luta pela justiça, a mesma luta que uniu seus destinos desde o princípio. Elizabeth, isolada e sem apoio, tenta reagir. Sua primeira ação é procurar os poucos aliados restantes, mas o que ela encontra são portas fechadas. O poder que ela detinha já foi corroído de forma irreversível. Aqueles que antes a temiam, agora a evitam, e os que lhe deviam favores começam a se afastar, em busca de novas alianças. Sozinha em sua mansão, Elizabeth observa as consequências de seus atos. Ela sempre acreditou que poderia manipular tudo e todos ao seu redor, mas agora é forçada a encarar a realidade de que suas mentiras e intrigas a levaram a um beco sem saída. O que restou de sua vida é uma sucessão de arrependimentos, mas ela sabe que é tarde demais para reparar o dano. Suas tentativas de reconquista são em vão, e ela se vê isolada, sem mais recursos para lutar. Enquanto isso, Mariana, agora reconhecida por sua coragem, começa a reconstruir sua própria vida. Ela decide se afastar dos holofotes, mas não de seus princípios. Sua história não é uma de vingança, mas de justiça, e ela quer garantir que a verdade prevaleça para que ninguém mais sofra como ela sofreu. Ela começa a trabalhar em projetos sociais e ambientais, ajudando aqueles que, como ela, lutam contra sistemas corruptos. Seu foco agora é dar voz aos que foram silenciados por pessoas como Elizabeth, usando sua experiência para transformar o que aconteceu em algo positivo. O final da história é uma reflexão sobre o custo do poder e as consequências das escolhas. Elizabeth, que passou a vida manipulando e destruindo, perde tudo. E Mariana, que soube lutar pela verdade, reconquista sua liberdade e busca, com equilíbrio e compaixão, reconstruir sua vida e impactar positivamente o mundo ao seu redor. Meses depois, enquanto Mariana e James caminham pela cidade, observando o pôr do sol, ela reflete sobre como as coisas mudaram. O peso de sua decisão ainda está presente, mas ela encontrou a paz. Elizabeth, por sua vez, permanece reclusa, longe dos olhares públicos, uma sombra do que já foi. A cidade seguiu em frente, mas a memória do que aconteceu ficará para sempre. A justiça foi feita, mas o custo da verdade é algo que nunca pode ser esquecido. Mariana sorri para James e aperta sua mão. Embora os desafios do passado nunca desapareçam completamente, ela sabe que, ao final, a verdade sempre encontra uma maneira de prevalecer. E no coração de Mariana, a sensação de que ela finalmente fez a coisa certa é o que realmente importa. A história que começou com traições e mentiras termina com esperança e renovação.